noite. Eu sou Paulo Metri, engenheiro, e sumarizo meu currículo como conselheiro do Clube de Engenharia e conselheiro do CREA-RJ. O futuro do trabalho no Brasil e no mundo pode ser estimado através de 4 forças tratoras. A primeira dessas forças tratoras, obviamente, é o próprio capitalismo, que surgiu lá há 500 anos, mais de 500 anos atrás. Ele é que induz a existência dos trabalhadores e da elite que domina o capital. Então, dessa relação entre empregadores e trabalhadores é que surgem atritos e possibilidades de desenvolvimento de países, enfim. Não vou me ater à questão, por exemplo, da mais-valia, isso é mais conhecido, e, em resumo, existe sempre um certo atrito entre capital e trabalho. E esse atrito que pode e deve ser negociado para todos os grupos saírem beneficiados e saírem ganhando, e o país também. Enfim, não há necessidade de detalhar mais a questão da relação entre capital e trabalho, pois nós todos conhecemos bem. É bom lembrar somente que os sindicatos são uma peça-chave para essa articulação entre capital e trabalho ser uma articulação justa entre as duas partes. O capital tem muito poder, né? E principalmente em países menos desenvolvidos e em sociedades não tão igualitárias. Mas os sindicatos eles podem contribuir muito à medida que eles protegem o trabalhador. É interessante ou triste, melhor dizendo, o baixo índice de sindicalização existente no nosso país. Os sindicatos criados para proteger os trabalhadores não são vistos como tal. Bem, a segunda força tratora seria o estágio de evolução da sociedade. Tem sociedades em que existe um alto grau de instrução, alto grau de politização, alto grau de compreensão das ações que estão ocorrendo, isso também muito graças a elas terem exigido da mídia uma mídia informativa e não uma mídia tendenciosa. A mídia faz um papel fundamental nas sociedades e, no caso do futuro do trabalho também. Vamos entrar um pouco em detalhe com relação a esse tema aí. Vocês já viram, greve da Petrobras, vocês já viram algum canal de televisão aberta que chamou um sindicalista para explicar por que eles estavam em greve? Não existe isso no Brasil. A mídia convoca especialistas, autotitulados especialistas ou titulados por ela, mídia, como especialistas, e que, no fundo, dizem o que ela e o capital desejam que seja dito. A mídia brasileira, quando eu falo mídia, falo mais das televisões com canais abertos, que é um grande canal de informação para a sociedade. Pois bem, a mídia brasileira pertence ao capital, é dominada por ele. Então, versão do trabalhador é difícil você ter acesso. Então, esse seria o estágio de evolução de uma sociedade, que inclui também respeitos a direitos humanos, respeito à democracia, tempos de respeito à democracia, etc. E a terceira força tratora, que pode ser lembrada, é
o desenvolvimento científico e tecnológico. Nós temos, não há alguns anos já, a robotização, mas temos agora a indústria 4.0, temos também Big Data, internet das coisas, até o computador quântico. Muitas dessas iniciativas demitem trabalhadores. Robotização é uma das principais. E o que fazer com essa leva de trabalhadores demitidos? Precisa ter uma resposta para eles. O desenvolvimento científico e tecnológico é desejado. Ninguém é maluco para dizer que não deve haver o desenvolvimento científico e tecnológico. Mas temos que ter alguma preocupação com os seus efeitos, no caso, os efeitos negativos. E uma proposta que pode ser feita é a criação de um fundo gerido pelo Estado sobre o acréscimo de lucro advindo daquele desenvolvimento tecnológico. Esse fundo seria gerido pelo Estado e objetivaria os impactados, vamos dizer assim, tivessem novos cursos e treinamentos para eles se capacitarem em outros setores. O setor deles já estaria esgotado, obviamente. E, com isso, eles poderiam arrumar outro emprego, eventualmente. A quarta força tratora é, claro, o que está todo mundo desejando saber, ter mais informações, é o impacto que o novo coronavírus irá produzir no mercado de trabalho. É uma fase ainda muito inicial e não se sabe dos impactos deles na economia totalmente e na sociedade. Mas alguns pensadores têm publicado artigos que dão algumas posições e informações. Por exemplo, existem pensadores que acham que o neoliberalismo e a globalização econômica fracassaram e irão diminuir seus ímpetos nos próximos anos. Eu gostaria de acreditar piamente nessa versão. Agora, tenho que levar em conta que, de novo, com a mídia existente, com o Congresso existente, que é um dos piores congressos que nós já tivemos nesse país, com o Executivo existente, analogamente, também um dos piores, perdoe-me, mas isso é a minha opinião, e com a mídia que já foi tão falada aqui, existente, eu acho difícil que o neoliberalismo e a globalização econômica venham a ser rejeitadas pela população, pela maioria da população, vamos dizer. Portanto, eu sou um pouco cético com relação a esse item, mas desejo muito que sejam certos. Porque vamos ver um caso real. Algumas empresas farmacêuticas multinacionais foram sondadas para fazerem vacinas ou remédios contra o coronavírus. E elas gentilmente deixaram a entender que não iriam fazer pesquisas com relação ao coronavírus porque tinham opções de investimento melhores. Isso é triste acontecer isso. Vamos ser justos que algumas empresas farmacêuticas privadas
grandes multinacionais estão fazendo, já estão fazendo. Então, o que se pode concluir é que a mão visível do mercado não gosta de atuar em questões sociais. Questões sociais não existem. O mercado não a identifica como prioritária. O mercado só identifica como prioritário o lucro. Então, como você vai beneficiar uma nação que tem uma desigualdade de renda imensa como o Brasil, com o mercado, através de neoliberalismo, que é o capitalismo mais exacerbado que existe? É o capitalismo sem pruridos. Então, eu torço para que realmente o neoliberalismo e a globalização econômica venham a ser reconhecidas pela sociedade como nefastas. Agora, deixa eu fazer um parêntese. Eu não estou propondo que não haja capitalismo no Brasil. Quando jovem, eu até propunha isso, mas realmente o que eu gostaria era um capitalismo com o controle do Estado, com o controle da sociedade, melhor dizendo, um capitalismo que não gerasse tanta exclusão, como acontece com países da Europa, Noruega, Suécia, própria França. A desigualdade de renda lá é mínima, bem menor do que no Brasil. O Brasil é uma vergonha, infelizmente. Então, vamos continuar capitalista, até porque está na Constituição, né? Para deixar de ser capitalista, teria que reformular a Constituição brasileira. Bem, depois dessa profissão de fé, devo dizer que eu estava falando das repercussões, o que os pensadores andaram falando sobre os impactos do coronavírus no mundo do trabalho. Então, mais de um tem garantido, e eu concordo, que vai existir uma onda de nacionalismos no mundo. E é de se esperar, sim. Já está ocorrendo nos Estados Unidos e na Inglaterra, né, com o Brexit. E os países vão buscar mais soluções nacionalistas, o que é bom, certo? Eu acredito ser bom. Agora, vamos trazer um assunto aqui rapidamente. Não pode, nesse momento, com a sociedade conturbada que está pelo evento do novo coronavírus, uma estatal querer vender ativos. A direção da Petrobras está maluca? Pelo amor de Deus, numa época em que os ativos estão todos baratíssimos, vai se vender ativos? Não é possível uma posição desta. Bem, e outras projeções do que irá acontecer. Talvez as sociedades venham a pensar mais no seu futuro, de uma forma geral, porque um vírus conseguiu desorganizar toda uma estrutura de poder existente. Nisso a gente tem que ter respeito ao coronavírus, porque ele não segrega ninguém, ele atua da mesma forma junto a poderosos e não poderosos. E com relação ao mundo do trabalho, nós vamos continuar tendo as nossas querelas tradicionais. Espero que mais conscientes, tanto trabalhadores quanto empregadores. Os empregadores não precisavam
demitir rapidamente todo mundo. Na época das vacas gordas, eles poderiam ter guardado um fundo do empresariado para as épocas de vaca magra e poder bancar mais alguns meses de salário para os empregados que não estão podendo trabalhar. Bem, mas isso já é passado. Para finalizar, vou aproveitar e lembrar aos senhores e senhoras que, para enfrentar o coronavírus, a mão invisível do mercado não foi útil, mas uma empresa estatal, um órgão estatal, o SUS, tem sido extremamente importante nesse combate a essa doença. Se nós não tivéssemos o SUS, se já tivesse o neoliberalismo desarticulado por completo, o SUS para dar margem à entrada de mais planos de saúde e mais clínicas privadas, que era o desejo de muitos, nós teríamos mais mortes, provavelmente, mais contaminados. O SUS está executando um papel primordial nesse momento grave do nosso país. E eu deixo com essa história do SUS, eu deixo aqui um recado para os senhores. O Estado, com controle da sociedade, ele é primordial para beneficiar esta própria sociedade. E as empresas privadas são bem-vindas, mas respeitando a sociedade, respeitando os ditames do Estado Nacional. Boa noite.